Nós estamos na quarta sessão, Ana. Deus de glória. Tem coisa esse assunto, né, Ana? Que coisa. Imaginou que era pouquinho? Se surpreendeu já, né? Tomar uma aguinha para dar uma lubrificada aqui na garganta. Muito bem. Vamos tentar deixar novamente mais alinhado aquilo que nós já ministramos, para que a gente possa recordar. Eu sei que para alguns que têm uma habilidade grande de memorização, sempre que eu faço isso, eles ficam pensando, que perda de tempo, vai fazer de novo esse negócio do resumo daquilo que já foi feito. Mas eu sei que alguns irmãos, se a gente perguntar o que comeram no café da manhã ontem, já não lembram. Então, o que dirá de uma semana atrás, de lembrar os pontos que foram ministrados no último Tadel. Então, por causa desses amados, nós vamos dar uma atualização aqui, apertar um F5 para poder atualizar a tela e ver tudo aquilo que já foi ministrado até então. Então, para que você possa se sintonizar, para que você possa estar bem posicionado em relação àquilo que nós estamos ministrando uma série de mensagens, e nós estamos no primeiro tema dessa série de mensagens, que é sobre vida ministerial, sobre ministério. Então, nós estamos ministrando a respeito de temas que têm tudo a ver com o ministério, estão diretamente ligados àquilo que Deus nos chamou a fazer. Ok? Então Deus tem um chamado para a nossa vida, Deus tem um propósito a cumprir, nós estamos aqui por causa disso, nós não estamos aqui simplesmente para poder fazer quórum, para poder fazer com que o número de pessoas que estejam nesse lugar aumente, nós estamos aqui intencionalmente, nós estamos aqui voluntariamente, nós estamos exercendo a nossa vontade de estar aqui, e eu sei que há um chamado de Deus na sua vida. Eu eu olho para vocês aqui, alguns eu conheço bastante, outros eu conheço um pouquinho, mas todos eu conheço de algum modo. E eu sei que vocês são alvo de oração, eu sei que Deus manifestou uma grande salvação na vida de cada um de vocês. Olhando para vocês, eu me recordo de grande libertação que Deus fez, acompanhei a vida de alguns, outros não foi exatamente eu que estive presente, mas fiquei ciente do testemunho de tão grande libertação, de tão grande cura, de tão grande restauração. Então, olhar para vocês é muito animador, irmãos. Olhar para vocês é muito animador. Vocês não sabem o quanto. Alguns eu olho e me lembro em experiências, por exemplo, de encontro com Deus, em que endemoniados estavam e pulavam assim, com 4 homens em cima, ou 4 mulheres, segundo aquilo que eu ouvi falar, não estava lá, em função de ser libertos. E agora estão aqui com o coração aberto, estão aqui entendendo e tendo revelação em Deus, o que é uma prova de tão grande libertação, de tão grande experiência com o Senhor. E você está aqui porque você, em algum momento da sua caminhada, você levantou a mão e disse assim, Pai, me usa. Eu não quero simplesmente ser um crente feliz. Eu quero ser um servo que te obedeça e cumpra o teu propósito. Isso é maravilhoso, isso é sobrenatural. Então, eu quero parabenizar você por você ter levantado a sua mão algum dia para o Senhor e dito, Senhor, me usa. Eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero abençoar vidas. Eu quero ser usado pelo Senhor para poder fazer diferença na vida de alguém. E parece que Deus gostou tanto dessa sua fala que não faz a diferença só na vida de alguém, mas está fazendo diferença na vida de muitas pessoas através da sua vida. Tem muita gente, alguns falam, poucos falam, mas a maioria não fala, que olham para vocês e se alegram com aquilo que estão vendo, por perceber em vocês a presença do Senhor, por perceber na vida de vocês a mudança radical do Evangelho. Isso é maravilhoso, é maravilhoso. Vocês são bênçãos demais, é muito bom estar aqui. Eu amo o Tadel, eu sou apaixonado por esse lugar, eu sou apaixonado por esse momento que a gente tem aqui. Eu sempre falo isso, toda terça-feira eu falo que eu gosto muito de estar aqui, e não é à toa que eu falo isso, porque eu olho para vocês e eu me empolgo, porque eu sei que essa obra é grande. E Deus, Ele precisa de muitos ceifeiros, muitos trabalhadores, muitos homens e mulheres que colhem, que conseguem colher aqueles frutos que Ele quer manifestar. E olho para vocês, a gente está lado a lado nesse negócio, isso é maravilhoso. A gente está aqui ombreando, sabe? Meu ombro com o seu ombro se unem para poder fazer uma grande colheita para o Senhor nessa cidade. Amém? Isso é extraordinário. Agora há pouco a gente estava ali, eu estava conversando ali com
com a Rede Verde, falando da experiência de uma moça que, sei lá, talvez 1,5 mês, 2 meses, Everton, mais ou menos isso, né? Ela estava para se atirar do viaduto, o novo viaduto ali, dando fim na sua vida. Oh, glória a Deus. Dando fim, dando cabo na sua vida. E aí o Everton passa, né? No primeiro momento fiquei, não sei o que é. No segundo momento o Espírito Santo chama atenção. E quando vê, ele está lá, ele e a esposa, a Dani, envolvidos com essa moça. E essa moça não se mata, ela é levada para a UPA, ela é dopada em função daquilo que ela estava vivenciando. Aí depois, começo da madrugada, não, acho que foi no começo da madrugada, né? A gente foi lá na UPA, orou com ela. E dessa experiência surge uma nova membro na célula. Isso é tremendo demais, isso é sobrenatural, né? Agora há pouco o Rogerinho, a gente conversava a respeito de uma pessoa que no domingo, bem na hora do culto, estava uma condição deplorável. Satanás estava deitando e rolando na vida dessa pessoa e de repente essa pessoa tem uma experiência sobrenatural com o Senhor. No próprio domingo mesmo, Deus já toca na vida dela, já recompõe ela está sendo acompanhada, ela está sendo integrada para o contexto da célula. E isso é reino de Deus, isso é salvação, irmãos. É isso que está acontecendo no nosso meio. Amém? Queria avisar a todos, é isso que está acontecendo no nosso meio. Deus está salvando, Deus está impedindo pessoas de se matarem. E está usando, sabe quem? Levanta a mãozinha assim e fala assim, eu. Eita glória, que coisa poderosa, Deus está nos usando, querido. Olha que coisa, eu fico imaginando Satanás, ele deve estar muito chateado, sabe? Porque ele olha na rua e ele percebe a sua presença lá. E aí todos os planos de morte que ele tem, nas famílias, nos jovens, ele sabe que ele tem ali um fator complicador para aquilo que ele quer fazer. Ele olha para essa cidade e ele vê que tem 26 lugares aonde salvação está acontecendo. Ele fica muito indignado com essa experiência. Queria que você se percebesse assim, olhasse agora, imaginasse você naquele contexto da célula e tentasse de algum modo assim, como se Deus pudesse mostrar a realidade espiritual. E Ele pode fazer isso agora e mostrar para você, dentro do bairro, os propósitos, as estratégias que Ele tem para destruição em massa. Satanás não brinca de matar, ele é especialista nisso. Ele não brinca de roubar, ele é perito nisso. Ele não brinca de destruir, é o que ele mais ama fazer. Ele veio para isso, ele faz isso. Ele faz isso desde o princípio, é o que ele faz. Só que ele tem que se deparar com uma realidade. E sabe qual é a realidade que ele tem que se deparar? É com a presença de Deus que habita na sua vida. Isso é extraordinário. Isso é poderoso. Poderoso. Você é um testemunho vivo de que ele tem os seus dias contados, os seus projetos frustrados, e que se permanecer assim, ele vai ter que abrir mão de Indaiatuba, em nome de Jesus. Você crê assim? Eita, pastor, agora você pegou pesado, agora a fé foi grande. Você está querendo dizer que Satanás vai ter que no futuro, em algum momento aí, ele vai ter que reconsiderar a sua atuação na cidade de Indaiatuba? Eu vou dizer de novo para que ele fique mais endemoniado. Em nome de Jesus, é isso que nós estamos profetizando sobre essa cidade. Nós estamos profetizando dias de avivamento. Avivamento em massa, coletivo. Salvação de forma assombrosa, em todos os lugares, em vários ambientes. Igrejas, não apenas a nossa, obviamente, mas muitas igrejas poderosas do Senhor se levantando para colher e colher e colher essas 250 mil pessoas que aqui vivem. É isso que nós cremos. Pastor, isso é bíblico crer assim? Sim, a Bíblia fala que Deus deseja que todos indaiatubanos sejam salvos. E Deus enviou Jesus para todos os indaiatubanos, os que nasceram e aqueles que aqui vivem. E nós não estamos aqui à toa. Nós estamos aqui por propósito. Eu estava lá em Andeara e vim parar aqui. Pois é propósito. Entendeu? Eu vim na Bahia. Oxe, a Bahia, estou aqui. Mas é propósito o negócio. Eu vim lá de Alagoas. Eu estou aqui. Lá de uma tribo. Estou aqui. De vários lugares dessa nação. Eu estou aqui. Por que eu estou aqui? Tem um propósito a se cumprir. Propósito de salvação para essa cidade. Deus ama essa cidade. Deus ama essa cidade. Amém? Glória a Deus.
Isso é só para introduzir o tema. Então nós estamos aqui para poder falar de imposição de mãos. Mas não tem como impor as mãos sem saber o propósito disso tudo. O propósito de impor as mãos é manifestar a obra de Deus, é manifestar o mover de Deus, é manifestar a vontade do Senhor. É isso. Nós não impomos as mãos simplesmente porque dá vontade de impor as mãos. Nós impomos as mãos para poder manifestar aquilo que Deus quer. Então nós vamos falar um pouquinho dessa imposição de mãos. Nós já falamos pelo menos umas 3 vezes a respeito de um princípio que compõe aquilo que é a doutrina cristã, que se encontra lá no livro de Hebreus, capítulo 6, versos 1 e 2, lá tem 6 elementos, lá existem 6 doutrinas, que nós chamamos de doutrinas rudimentares da fé em Cristo. Entre elas, lá tem a imposição de mãos. Então a imposição de mãos está lá, registrado como sendo uma base da fé cristã. Um elemento que compõe a fé cristã. Nós já ouvimos, nas outras semanas, a respeito disso, que a imposição de mãos, dentro do contexto do Antigo Testamento, ela era muito usada dentro de um ritual. Um ritual que ele visava, ainda, claro que de uma maneira parcial, porque em Jesus isso seria total, pleno, integral, mas de forma parcial, o arrependimento, ele passava pelo sacrifício. E esse sacrifício passava pelo derramamento de sangue. Nós já falamos a respeito disso. E esse derramamento de sangue envolvia uma experiência de imposição de mãos. Quem fazia essa experiência naquele contexto era justamente os sacerdotes. Então, a imposição de mãos, ela é dada no contexto da Bíblia como um ofício sacerdotal. E existia ali um ritual de transferência. A ideia ali era a transferência do pecado sobre aquele animal que seria morto. Então, por isso existia o bode expiatório, bem como o bode emissário. Um era enviado para o deserto e o outro era enviado para a morte. Era sacrificado diante do altar pelo sacerdote. Isso já mostra para nós que é mais do que apenas um ritual. Existia uma realidade espiritual que estava vinculada à imposição de mãos. Isso está registrado nos livros da lei mosaica, mas a imposição de mãos ela é antes da lei mosaica e ela é posterior à lei mosaica. Isso é uma coisa interessante. É que nem dízimo. Tem gente que fala assim, não, dízimo é coisa da lei, não precisa mais dizimar. Agora a gente está no tempo da graça, não precisa mais, é graça, agora é free, agora não precisa pagar nada. É free, graça é free, graça não paga nada, então não precisa pagar dízimo, precisa dar dízimo, devolver dízimo, reter dízimo, nada dessas coisas. Se alguém roubou no passado, eu não roubo não. Eu estou na graça, aleluia, estou na graça. Pois é, essa compreensão, ela pode parecer teologicamente correta, quando na verdade é um grande absurdo, porque o dízimo é antes da lei. A Bíblia fala de homens de Deus que dizimaram sem lei. Abraão dizimou, Abraão veio antes de Moisés. Jacó dizimou, Jacó veio antes de Moisés. Então se você diz que é da lei, você tem que dizer que só vale depois que a lei é criada. Antes de existir lei mosaica, lei de Moisés, já existia dízimo. Por quê? Porque dízimo é princípio de relacionamento. Ele é uma carta de alforria, é uma declaração de libertação, é uma declaração de quem você pertence, a quem você serve. Essa é a realidade do dízimo. Então, é só para você entender que assim como o dízimo não é um atributo exclusivo da lei, mas ele fala na lei, mas ele vai além da própria lei. Ele faz parte da experiência com o Senhor. A imposição de mãos também faz parte, desde que Deus resolveu fazer alguma coisa na terra, a imposição de mãos, ela está mencionada na palavra de Deus. Nosso último encontro, eu mencionei para vocês a respeito de 5 princípios, 5 atividades, 5 propósitos, melhor colocando, da imposição de mãos. Não sei se você lembra, como eu disse, alguns não lembram nem do que tomaram na hora do almoço ontem, enquanto comiam. Então, tentar lembrar do que aconteceu terça-feira passada já é um pouco de exagero, mas eu sei que alguns anotam. E a gente sempre se utiliza desses que anotam, né, Rafael? Né, Elaine? Né, Adriele? A gente sempre se utiliza dessas pessoas que anotam, né, Suzana? São pessoas que anotam tudo, né, Sueli? Que estão ali poder registrar e querem aprender e sabe que se contar com a sua memória, a nossa memória às vezes nos trai. Então, a gente precisa de alguma coisa que nos faça relembrar de tempos em tempos. Então, vamos lá. Falamos a semana passada a respeito de 5 princípios, ou melhor, 5 propósitos da imposição de mãos. O primeiro, eu usei uma palavrinha difícil, falei que é um neologismo, é uma palavra nova,
ela não é conhecida muito na língua portuguesa, mas ela tem um significado muito importante dentro do contexto da unção e principalmente da transferência de unção. O primeiro propósito, qual que era mesmo? Era impartir o quê? Isso mesmo, impartir bênção. E o que é impartir? Alguém lembra ainda essa palavra? Eu falei que essa palavra ela vem originalmente do contexto inglês, mais especificamente da América, né, mais especificamente dos Estados Unidos, vem da palavra impartation, que foi traduzida na América Latina, nas igrejas da América Latina, como impartición. E no nosso contexto, a gente vai ter outras conotações. E aí que alguns vão falar impartição, mas é muito difícil das pessoas entenderem de fato o que está acontecendo. Então a gente tem que falar e explicar o que significa esse impartir, essa impartição. O que é impartir? Alguém lembra ainda? Transferir, que mais? Compartilhar, repartir. Exatamente, Adriele, exatamente aquilo que ele falou. É isso aí. Nós falamos semana passada de algumas passagens bíblicas que nos remetem a isso. Falamos da experiência de Jacó abençoando os filhos de José, do Efraim, do Manassés, cruza as mãos, abençoa, nós já mencionamos sobre isso. E ali ele impõe as mãos para poder abençoar. Falamos também de Jesus chamando as crianças e colocando as mãos sobre elas para poder dizer que das tais é o reino dos céus. Já mencionamos sobre isso. E tem duas passagens dentre várias que existem a respeito desse primeiro propósito, que é impor as mãos com a finalidade de decretar uma bênção sobre a pessoa, que é alvo dessa oração e dessa bênção, ok? É comunicar uma bênção para o outro. Segundo propósito, alguém lembra ainda? É ministrar a cura física. Várias passagens bíblicas, tanto no Antigo quanto no Novo, mas nós escolhemos duas ali. Nós falamos uma de Marcos, outra de Lucas, em que nós temos experiências de impor as mãos com a finalidade de a cura física acontecer. Uma mulher com 18 anos sofrendo e padecendo de uma atuação demoníaca e que a levava a uma enfermidade, ela era completamente encurvada. Jesus então endireita ela, impondo as mãos sobre ela e declarando cura sobre a vida dela. E Jesus impõe as mãos. Então, cura física, ok? Cura física, algo poderoso. Então, uma das atividades da imposição de mãos é manifestar e ministrar cura física, ok? Terceiro ponto, terceiro propósito da ministração de imposição de mãos, que nós mencionamos na semana passada, qual que é? Exatamente, a ministração do batismo no Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo, ok? Então nós temos algumas passagens bíblicas que nos falam da experiência de pessoas serem batizadas no Espírito Santo após a imposição de mãos. Então elas são chamadas e as pessoas imporem as mãos sobre elas, elas foram cheias do Espírito Santo. E qual que era a evidência delas terem sido cheias no Espírito Santo? Alguém ainda lembra? Diz a Bíblia que elas ficavam pulando de um pé só enquanto as pessoas oravam por elas. Essa é a experiência, a manifestação física de ser cheio do Espírito Santo, amém? Pessoas que pulam num pé só são cheias do Espírito Santo, certo? Não? Diz a Bíblia que elas ficavam rindo sem parar. E a unção do riso, então, é a manifestação do batismo do Espírito Santo. É isso que diz a Bíblia, certo? O que diz na Bíblia, irmãos? Elas falavam o quê? Falavam em novas línguas, em outras línguas, numa linguagem sobrenatural de oração. Diante dessa experiência do batismo do Espírito Santo, a Bíblia nos mostra, principalmente em Atos dos Apóstolos, mas juntando com as cartas do apóstolo Paulo, que são instrutivas a respeito dessa experiência, nós entendemos que o batismo do Espírito Santo, ele se manifesta por meio de um dom visível. Ele se manifesta de uma maneira clara. E não haveria problema algum de nós dizermos aquilo que nós de fato mencionamos, que é possível e é claro para todo crente que quando ele é batizado no Espírito Santo, ele fala em línguas. Ok? Tem pessoas que depois não falam mais. Elas falam, não, mas não falo mais, só falei aquele dia. Eu sei que fui batizado no Espírito Santo, eu falei em línguas, é verdade. Fala, por que eu não falo mais? Bom, a gente vai falar sobre isso nos nossos próximos dias aí, os próximos capítulos dessa minissérie, desse seriado chamado Vida Ministerial.
A gente vai falar a respeito de orar no Espírito, de falar em língua estranha. Vamos falar a respeito de oração em línguas. A gente vai entender bem melhor a respeito dessa realidade. E a gente vai ter uma clareza maior, poder falar sobre isso, para poder explicar para as pessoas lá fora, tá bom? Mas o batismo do Espírito Santo, ele também, isso é importante mencionar, pode ser ministrado por meio da imposição de mãos. Não estamos dizendo que Deus não possa batizar pessoas no Espírito Santo sem a utilização das mãos de alguém. Não, Deus pode batizar no Espírito Santo do modo como quer, na hora que quer, do jeito como Ele queira. Porque Ele é Deus, Ele é poderoso. Mas nós temos base bíblica que respalda que em algumas ocasiões o batismo do Espírito Santo foi dado sobre um grupo de pessoas por meio da imposição de mãos daquela liderança, daqueles homens consagrados ao ministério que eram os apóstolos. Ok? Quarto, e aí nós ficamos mais ou menos por aí na semana passada, né? E daí nós não avançamos. Então, estamos nesse ponto aqui. Logo falaremos do quinto, não foi falado ainda. Então, o quarto, nós começamos a falar a respeito de que um dos propósitos da imposição de mãos é a transmissão ou a impartição, impartir, comunicar, repartir, compartilhar o quê? Um dom espiritual. Um dom espiritual. E daí entramos toda aquela temática da questão da transferência de unção por meio dessa fala que eu trouxe aqui para vocês a respeito de repartir um dom espiritual. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso e eu quero lembrar para vocês que vocês têm total possibilidade de fazer perguntas. Nós estamos aqui num ambiente, nesse momento de ensino. Então, se você tiver alguma dúvida em relação a isso que a gente está falando, por favor, levante sua mão, pergunte. Por favor, Márcia, pode perguntar. Bora lá. Sim. Uhum. Aí eu vou pôr as minhas mãos sobre ela. Vou pôr a minha mão sobre ela e ela não aceita. É normal, né? Nesse caso, o que a gente faz? Deixa eu ver se eu entendi. Você está querendo dizer que quando uma pessoa não aceita a imposição de mãos... Isso, pede para mim orar por ela. Mas não com imposição aí, de mãos. Aí eu vou pôr a minha mão e ela, a pessoa não aceita. Eu gostaria que você impusesse as suas mãos sobre mim. Isso. Normalmente, assim, isso assim tem a tendência de não acontecer. Isso normalmente acontece quando você sente vontade, sente uma direção de Deus e vai na direção de alguém e começa a orar com essa pessoa e impõe as mãos sobre ela e talvez ela não gostou daquela experiência por alguma razão, seja por uma questão dela ou por aquilo que a gente já conversou, não é o caso, mas poderia ser assim, ó, ela olhar para você ou para outra pessoa e falar assim, não, eu não vejo o respaldo da unção de Deus, do propósito de Deus, da glória do Senhor sobre essa irmã ou esse irmão. Então eu não gostaria que impusesse as mãos, porque eu já entendi que impor as mãos é transferir algo. E eu não quero que essa pessoa transfira algo sobre a minha vida. Na verdade, se acontecer isso, possivelmente a pessoa não vai só pedir para você, ou para essa pessoa, parar de impor as mãos. Ela vai pedir, não, eu não quero a ministração da sua oração sobre a minha vida. Mas só isso pode acontecer? Sim. A Bíblia recomenda que, na verdade, pessoas que apostataram da fé e que se tornaram servos de Satanás nesse mundo, essas pessoas não são dignas nem da gente poder jantar, almoçar e tomar café da manhã ao lado delas. Então essas são recomendações do próprio Deus, não é minha, do pastor Wesley, de um outro pastor. Existem pessoas cuja companhia, elas na verdade em nada nos abençoam e ainda assim nos comprometem naquilo que Deus quer fazer através da nossa vida. E essas pessoas, algumas delas obviamente, precisam ser evidenciadas para que todos saibam que essas pessoas estão vivendo em completa e total desobediência. Eu já vou explorar um pouco mais o tema, tá? Aproveitando, eu gosto de pegar, e aí abrir um pouquinho mais para a gente poder pensar um pouco mais amplo, né? Como é que a Bíblia fala a respeito disso? Vou dar um exemplo aqui, fictício, claro, conheço o coração do Rogério é uma bênção. Só estou usando aqui um exemplo que está mais próximo de mim, quem senta aqui na frente costuma ter referência para um monte de coisa, né, Ana? Então já vai se preparando que a segunda é você. Rogério... Vamos imaginar que o Rogério, não é o caso, mas só para a gente poder pensar. Ele faz alguma coisa que compromete o testemunho dele. Tá? Não tô falando simplesmente de alguma coisa que ele
em si, ao fazer, ele mesmo se prejudica. Porque aí talvez a gente poderia repensar essa minha explicação. Mas vamos imaginar que ele está fazendo algo que comprometa o testemunho dele. O que a Bíblia fala que eu devo fazer? A Bíblia me orienta a falar com ele. A Bíblia me orienta a fazer isso. Então, como um irmão, com liberdade, com amor e com unção de Deus, eu me aproximo dele. Por quê? Porque eu sou irmão dele em Cristo. Pelo simples fato disso. Ah, mas eu não sou discipulador, não tem problema. Eu não sou pastor da igreja, não tem problema. Eu não sou presbítero, não tem problema. Eu não sou um crente avivado, pentecostal, ultra, mega power, não tem problema. Eu sou crente. Então, se eu sou crente, eu olho para o meu irmão que está em pecado, que está tendo uma área de deslize, de queda moral, que está comprometendo o testemunho dele, o que eu faço? Com muito amor e carinho, me aproximo dele e falo assim: amado irmão, eu percebi uma realidade na sua vida, não sei se você percebeu, mas tem essa área que a glória de Deus não está conseguindo se manifestar através da sua vida. E muito pelo contrário, o evangelho está sendo envergonhado por causa dessa postura na sua vida, por causa dessa atitude. Com muito amor e carinho, quero dizer para você, querido, eu estou aqui para poder, da parte do Senhor, dizer para você: mude de vida, se arrependa do seu pecado. Entenda que isso está constrangendo pessoas. Tem pessoas que estão ficando abaladas, ou ficarão mais abaladas em função do seu mau testemunho. Por favor, querido, eu amo você, posso orar com você? Se ele abre o coração e fala: puxa, querido, que bom que você veio. Meu Deus, puxa, foi Deus que mandou você aqui. Que bom que eu posso contar com você, meu irmão. Puxa, eu queria ser pego nessa realidade. Eu estava há horas resistindo isso, mas que bom que você me achou. Que bom que você me viu, me pegou na curva da vida e falou que eu estou errado. Que bom, é terrível, aqui dentro está assim, está pulando. A vontade que eu tenho é esmagar você, é pegar o seu pescoço e quebrar. Mas, que bom que você está me falando isso, porque você está me impedindo de ir para o inferno. Você está me impedindo de ter uma caminhada rumo à desgraça eterna. Então, que bom. Como a Bíblia diz, aquele que é repreendido, disciplinado, quando é disciplinado, não fica pulando de alegria. Eu não estou aqui poder dizer: uau, que legal, o pastor Wesley, o irmão Wesley, ou o diácono Wesley, presbítero Wesley, líder não sei o que, Wesley. Mas eu quero dizer para você: obrigado. Está duro demais aceitar isso, mas eu não tenho como negar. Você viu o que eu estou fazendo? Ah, então que bom que você veio falar comigo. Beleza. Vamos imaginar que essa foi a postura. A Bíblia fala: ganhei o irmão. Aleluia. Ganhei o irmão. Aleluia. Meu Deus. É glória de Deus se manifestando através da minha vida. Agora vamos imaginar que a postura dele é completamente oposta. A postura dele é bater pé, faz bico, está batendo porta. Ele fala: vou dedar você, vou dedurar você também. Quem é você para falar assim comigo? Porque tem o caminho da acusação, né? Tem sempre o caminho assim: eu não. Aquele estilo de político, é uma maneira de fazer isso. Debate político é muito comum, né? Quando você aperta o político, ele fala: e você também não tem isso? Aí começa a expor para o outro, né? Dá de dedo no outro para poder, no frigir dos ovos, ficar empate, pelo menos. Aí fica todo mundo na mesma: todo mundo é imperfeito, todo mundo é pecador, todo mundo é ruim, então deixa quieto. Então, essa postura, ela está mostrando dureza do coração. O que a Bíblia recomenda que eu faça, então, se ele permanece nesse erro? A Bíblia fala que eu tenho que chamar agora testemunhas. São as testemunhas de Jeová. Quer dizer, as testemunhas... Sim, nós somos as verdadeiras testemunhas de Jeová, né? Somos as verdadeiras. Nós cremos no Yahvé, no Yehowa, no Jeová. Ele se manifestou através de Cristo. Essa é a parte que eles não creem. Nós somos os verdadeiros testemunhos do Senhor. Ele nos fez testemunhas, não é? Atos 1:8 fala que ele nos fez testemunhas dele. Então, nós chamamos essas testemunhas do Senhor. Essas testemunhas estão lá poder embasar aquilo que aconteceu. O que cabe a essas testemunhas? Não apenas testemunhar o momento de confronto, mas é bom também para que ele possa saber que, opa, a coisa é mais complexa do que parecia. Aqui não é uma luta de um irmão contra o outro, agora nós temos uma situação mais grave. Eu fui pego não apenas por um, eu fui pego por 3, por 4, por 5. Agora tem um time que me olha, tem pessoas que me supervisionam, tem pessoas que me cuidam, tem pessoas que estão me olhando e eu não gostei desse negócio. Aí vamos imaginar que ele insiste nesse problema. Insiste. Aí nós chamamos a liderança da igreja. Muito amor e carinho, chamamos a liderança da igreja, vamos conversar com ele. E vamos repreendê-lo em amor, com vistas à correção. Isso tudo assim de forma muito protegida. Quantos sabem? 200 pessoas sabem? Não, os 3 que estão lá. As testemunhas sabem. O esposo e a esposa de testemunha sabem? Não, não precisa saber. O filho
Vira discussão de mesa em casa, vira discussão no carro. Não, é proibido, é mal. E se acontecer isso, a gente inverte o jogo e aí vai para cima da outra pessoa. Entendeu? Então, o que é o tema? O tema é tratamento dele. Tratamento dele. Quem precisa saber? As testemunhas que foram vinculadas a essa história. Com qual propósito? A gente não quer que o irmão vá para o inferno, a gente quer que ele se corrija. É como um pai educando um filho, não quer que o filho vire um marginal. O pai educa para que o filho seja obediente. Então a gente vai caminhando com o irmão Rogério, no nosso exemplo fictício, é claro, até que ele se converta ao Senhor. Vamos imaginar que ele resistiu à experiência resistiu ao confronto do irmão, resistiu ao confronto das testemunhas, resistiu ao confronto da liderança. O que a gente faz? A gente chega para a igreja, 300, 400, 500, 3 mil, 30 mil, 50 mil, 1 milhão de pessoas, dependendo do tamanho da igreja local. Se for na Nigéria, na igreja do apóstolo lá, que tem uma igreja que faz uma vigília por mês, 1 milhão de pessoas no mesmo ambiente, então 1 milhão de pessoas saberiam dessa situação. Olha que legal. Nessa hora é bom ser de igreja pequena. Justamente pessoas assim, não o caso do Rogério, obviamente, procuram igrejas pequenas mesmo. Porque eles sabem que eles podem ter menor impacto na sua realidade. Ou se camuflam no meio da grande, achando que nunca vão ser vistos nessa situação de insubmissão plena. E daí o que a gente faz? A gente expõe para a igreja. Com qual finalidade? A gente expõe o irmão Rogério, ele está sendo disciplinado pela sua má conduta. E a má conduta tem o nome de tal. Nós já conversamos com ele, nós já orientamos o que fazer, mas infelizmente ele tem resistido até então. Então estamos aqui para poder avisar a todos. E aí, essa a Bíblia não fala, já é para avisar o fim, mas vamos imaginar que no nosso contexto de misericórdia, a gente fala assim, estamos dando um tempo, de agora até a semana que vem, para que ele mude cabalmente sua postura, de modo que ele possa permanecer na comunhão dos santos, junto com todos nós, tendo liberdade de comer na mesa de vocês, na minha, e poder vivenciar todas as experiências do nosso meio. Vamos imaginar que passa uma semana e isso não acontece. O que a gente faz? Então a gente avisa a igreja. Irmão, vocês lembram do irmão Rogério, que não está aqui mais hoje? A gente convidou ele para se retirar? Então, a gente convidou ele para sair. Assim, isso é bíblico, pastor? Sim, é bíblico, irmãos. A página é muito falada, não tem no YouTube, não tem pregador legal que vocês gostam de ouvir que vai falar sobre isso, mas é bíblico, tá bom? Então, isso acontece, pastor, já aconteceu no meu próprio ministério. Já aconteceu. Já tive que fazer todo esse processo, chegar um dia e mencionar para a igreja da condição de um pecado claro, vivenciado constantemente, até que precisamos expor para a igreja, de modo que pudéssemos proteger o povo daquela experiência, até porque a situação já tinha envolvimento com umas 4 a 5 pessoas dentro daquele contexto da igreja. Então, infelizmente, acabou acontecendo. É ruim? É muito triste. É um caminho fácil? Horrível. Talvez uma das piores experiências que nós podemos ter. Mas nós precisamos caminhar em função daquilo que é a direção de Deus. Estou falando isso porque, vamos imaginar, estou falando tudo isso aí para poder falar da pergunta da Márcia, né? Então, se esse irmão aqui, veja só, vamos imaginar que esse irmão Rogério, dentro desse processo, ele vai orar com um desses 3 testemunhas e impor as mãos sobre ele. É bem provável que essas 3 testemunhas falem assim, irmão Rogério, ó, vamos ver, deixa eu orar por você, irmão Rogério. Entendeu? Muito possivelmente o irmão Rogério nem vai fazer isso. Ah, por que fazem, pastor? Porque pessoas às vezes estão vivendo no pecado e nunca são confrontadas. E por não serem confrontadas, elas se acham no direito de ficar impondo as mãos sobre todos. E sentem direção de Deus para cá e para lá, e para lá e para cá, e para todos os lados. E é Deus aqui, Deus que vai, Deus que volta, e Deus que se arrepende, Deus que manda para lá. Agora mudou o tempo, agora mudou a nuvem, agora a nuvem girou para lá. É uma coisa assim, digna de ser estudado, o quanto que esse Deus muda. Meio bipolar esse nosso Deus, às vezes, a capacidade que ele tem de falar para cá, agora é para lá, agora é para frente, agora é para trás. E isso tudo em nome da liberdade do Espírito, que é um outro tema que a gente vai falar a respeito disso também no futuro, de um Deus que zela, vela e usa a sua palavra para poder fazer o que quer fazer. Então, essa situação fictícia, ela tem uma tendência de não acontecer, Márcia. Muito improvável que aconteça isso. Muito improvável.
Eu sugiro, se acontecesse isso comigo, tá? Eu desesperadamente gostaria de saber da pessoa que eu fui orar, que ela pudesse ser usada por Deus na minha vida. Eu queria muito. Porque talvez, se eu estou com a minha consciência pura, se eu olho para a minha vida e fico tentando, meu Deus, tirando alguns pecados que podem acontecer, mas que eu estou colocando eles debaixo da cruz, estou colocando eles diante do sangue de Jesus, o que será que está acontecendo? Então eu vou fazer o quê? Vamos imaginar que a Sueli, né? Essa experiência que você usou da Sueli. Eu vou perguntar, Sueli, minha amada, o que aconteceu? Por que você não quer que eu imponha as mãos sobre você? Aí ela vai poder ter o direito de me dizer, porque você é um cretino. Por quê? Não sei. Ela pode ter uma experiência assim. Quisera que ela pudesse dizer antes. Quisera. Que não precisasse chegar a esse momento. Mas ainda assim, eu vou entender que bom. Agora, claro, não significa que isso seja uma verdade. Né? Pode ser que não seja, pode ser uma situação emocional. Talvez o nosso relacionamento ficou meio comprometido por alguma razão, e ela está interpretando a minha vida a partir desses óculos, né? De uma situação que a feriu, que a machucou, e a partir disso eu virei um monstro. Estou dando um exemplo, né, Sueli? Sueli, ó, é um alinhado, né? Aleluia. Fictício total. Então, é só para a gente poder entender. Eu, nessa condição, gostaria de saber, por que não? Agora, claro, vamos imaginar, eu sou aquele crente Raimundo, assim, assim, aquela coisa que está dupla, né, entre igreja e mundo, né? Então, se acontecesse isso, eu já saberia do que ela estava tentando me dizer com essa expressão. Porque se tem um argumento de Satanás na minha vida, se tem um pecado que é público, que está aqui evidenciado, já foi confrontado, e eu não mudo, eu tenho que esperar essa reação de alguma pessoa em algum momento, que vai falar assim, não, obrigado, irmão, eu não gostaria que você orasse comigo. Pastor, é chato isso, pastor. Não é melhor ficar botando a cabeça na mão de qualquer um? Vamos ver isso nessa noite. Se Deus nos der graça. Se não tiver os 5. Só para ver aqui a reação da minha plateia. Então, irmãos, aproveitando essa pergunta, essa questão da Márcia, a gente está tentando entender com isso que sim, a gente tem que ter prudência em relação a tanto impor as mãos, quanto colocar nossa cabeça debaixo das mãos de alguém. Quando a gente falou a respeito desse tema o quarto propósito aqui, a gente citou algumas passagens bíblicas, eu acho que é importante a gente retomá-las. Romanos capítulo 1, verso 11, nos dá um pouco de luz a respeito disso. Vamos lá. Romanos 1, 11. Será que eu anotei corretamente? Né? Isso, foi 1:11, perdão. É que eu falei 1:11 e estava no 2:11, aí não tinha nada a ver. Então, Romanos 1:11, o apóstolo Paulo fala o seguinte, em relação ao contexto da igreja de Roma. Ele diz assim, ó: porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Uau! Quer dizer o seguinte, ó, eu quero ir até onde vocês estão, porque eu quero impartation lá, eu quero entregar sobre a vida de vocês algo que tem na minha vida. A gente já explicou dessa transferência de unção, que é uma verdade bíblica, só que a expressão às vezes agride, que as pessoas não conseguem entender. Como é que transfere? Porque a gente tem a nossa cabeça é muito bancária nessa hora. A gente fala assim, vou fazer uma transferência para você, Rafael. Quanto que é? R$150. Então, se eu transfiro R$150 para o Rafael, eu fico sem R$150. E ele fica com R$150. Era meu e passa a ser dele, e eu não tenho mais. Então, se a gente pensar transferência de unção de uma maneira bancária, aquele que transfere fica sem. Mas não é isso. A gente vai ver isso nessa noite. A gente vai ver por meio de algumas passagens bíblicas. Não é que eu fico sem e dou para ele. Não é algo que sai de mim e fica só nele. É algo que sai de mim, fica nele, mas se mantém na minha vida também. Ok? Então vai além dessa mentalidade de transferência bancária. Aqui o apóstolo Paulo deixa claro que ele quer repartir um dom espiritual. Ok? Vamos pegar um pouquinho mais de Bíblia para poder entender esse contexto, essa realidade desse princípio. 1 Timóteo 4,14, vamos lá. 1 Timóteo capítulo 4, verso 14. Sensacional. Então, como vocês estão vendo ali,
1 Timóteo capítulo 4, verso 14, diz assim, estou na linguagem Almeida, Revista Atualizada. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com o quê? A imposição das mãos do presbitério. Olha só, agora você vai entender o que ele está querendo dizer quando ele fala em repartir algum dom. Ele está dizendo o seguinte, olha, ô Timóteo, meu filho amado, meu discípulo, meu pastor agora da igreja, é o seguinte, não seja negligente com o dom que você recebeu. Um dom aqui não é dom espiritual, aqui é um dom ministerial. Um dom que o levantou o ministério pastoral. Tá? Ele está dizendo o seguinte, olha, você recebeu um dom. A pergunta é quando ele recebeu esse dom? Aí ele explica, o apóstolo Paulo diz, ó, você recebeu esse dom mediante uma profecia, a gente vai falar sobre isso no futuro, tá? E nessa profecia, ela foi dada com imposição de mãos de quem? Do presbitério. Então, nesse caso, o presbitério da igreja local impôs as mãos sobre o Timóteo, e ele, naquele momento, diz Paulo, ele recebeu um dom. Ok? Foi liberado sobre a vida dele ali um dom. Transmitido ali para ele um dom. E também, obviamente, um ministério com isso. Para não restar dúvida, vamos para 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6. 2 Timóteo 1, 6. 2 Timóteo 1, 6 diz assim, ó. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Ele está dizendo o seguinte, ó. Existe um dom na sua vida, Timóteo. Esse dom precisa ser revigorado, reavivado, reintensificado. Você precisa desse dom fluindo novamente. Ele não está fluindo como deveria. Mas eu quero dizer para você que você recebeu ele quando? Pela imposição das minhas mãos. Aqui ele não está dizendo que eu vou reavivar o dom novamente pela imposição das minhas mãos agora. O que ele está querendo dizer é o seguinte, ó, esse dom já existe sobre a sua vida, ele foi liberado pela imposição das mãos. Não significa que ele não possa impor as mãos de novo e falar assim, reaviva o dom. Ele pode fazer isso. Mas ele está dizendo ali nesse momento, está dizendo o seguinte, ó, você já recebeu esse dom e você precisa agora voltar a fluir nesse dom. Porque em alguma coisa você perdeu a intensidade do fluir desse dom na sua vida. Ok? Para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre isso, vamos a Números, capítulo 11, verso 16 e 17. Números, capítulo 11, 16 e 17. Aqui Deus está designando anciãos para poder ajudar Moisés. No versículo 16 do capítulo 11 de Números diz assim, ó. Disse o Senhor a Moisés, ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos. Anciãos aqui, a ideia são de pessoas mais experimentadas, são mais velhos, eu estou falando de pessoas mais vividas mesmo, tá? Não experimentadas só de algumas experiências, mas estou falando em termos de vida mesmo. São pessoas que são reconhecidos pela sua sabedoria, ok? Anciãos, que sabes, serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então, descerei e ali falarei contigo. Tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Temos aqui alguns detalhes importantes aqui dessa fala toda. Aqui há uma impartição aqui. Deus está falando o seguinte, ó Moisés, eu vou pegar daquilo que eu te dei, e eu vou liberar sobre 70 pessoas. Você vai levantar um time que vai te auxiliar. Eles vão fluir na tua capacidade de gestão. Eles vão ter poder administrativo tanto quanto você tem. Eles vão ter espírito de sabedoria do modo como você tem para conduzir. E aí vai facilitar o processo, porque não vai ficar tudo em cima de você, mas isso vai ser agora delegado sobre a vida de muitos, que no caso são 70. E como que espiritualmente eu vou fazer isso, diz o Senhor? Eu vou pegar do espírito que estava sobre a sua vida e vou liberar sobre a vida deles. Obviamente, claro que você consegue entender isso, que ao falar isso, Deus não está falando assim, e vou tirar do meu espírito e você vai ficar sem ele. E você vai morrer e vai para o inferno por causa disso, que você não tem mais espírito de Deus. Claro que não. Então eu só estou falando isso para ninguém entender errado. Falar assim, Deus falou que ia tirar do espírito dele, então tem base bíblica para a gente achar que Moisés perdeu o Espírito Santo de Deus naquele dia. Claro que não.
O que ele está dizendo aqui, eu vou pegar desse Espírito e vou impartir sobre 70 anciãos. Deu para entender aqui a ideia? Beleza? Vamos... Tinha uma outra passagem bíblica, acho que eu não cheguei a anotar, mas a gente pode falar dela daqui a pouquinho, que é a de Moisés em relação a Josué. Vai fazer sentido também em relação ao outro ponto. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta em relação a isso? Em relação a esse ponto aqui de transferir unção, de transferir um dom espiritual, transferir um ministério, de transmitir, de comunicar, de repartir, de compartilhar algum ministério. Senão a gente vai para um quinto que está muito ligado a esse também, que é comissionamento ou ordenação ministerial. Quinto e último, em relação à imposição de mãos, é comissionamento, dar uma missão para alguém, ou ordenação a um ministério, ordenação ministerial. Vamos a uma outra passagem bíblica para a gente poder entender, Números 27. Números 27 agora. Números 27. Nós vamos ler do verso 18 a 19. 18 a 19. Qual que é o contexto, ou melhor, 18 a 20. Qual que é o contexto aqui? Aqui o contexto é de Josué sendo levantado ao ministério por meio de Moisés. Olha só, disse o Senhor a Moisés, Deus está falando com Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito. Olha só, homem em que há o Espírito. Interessante isso. Josué já era homem de Deus? Sim. Josué já tinha o Espírito Santo? Sim. Estamos ok aqui? Ele já tem o Espírito Santo. Vai ser salvo, vai para a eternidade com Deus, não vai para o inferno. É o Espírito Santo. Mas olha o que está acontecendo. Agora ele diz assim, ó, e impõe-lhe as mãos. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Põe sobre ele da tua autoridade, para que ele obedeça a toda a congregação dos filhos de Israel. Outra passagem bíblica fala que o Josué, ou melhor, o Moisés, libera do seu espírito de sabedoria sobre a vida de Josué. E Josué então passa a conduzir o povo com o espírito de sabedoria, e segundo a Bíblia, era aquele espírito que estava sobre Moisés anteriormente. Aqui, a gente vê isso em vários contextos da Bíblia. A gente vê essa transferência. A gente vê essa transferência também, às vezes, ao final de um ministério, literalmente ao final de um ministério. Quando Elias, por exemplo, ele vai ser arrebatado, ele vai para o céu, vai para a eternidade com Deus. Antes, o Senhor, então, nos narra aquela experiência de Eliseu querendo a unção, querendo a continuidade ministerial dele, e não apenas isso, queria unção dobrada, né, porção dupla daquilo que estava sobre a vida dele. E aí tem toda aquela experiência do redemoinho, tem toda a experiência da carruagem de fogo, tem a experiência da capa, e a partir disso, essa capa aí faz muito sentido, e nós temos então ali um registro de que Eliseu agora passa a agir com uma dupla unção, e que a gente pode comprovar na Bíblia, os milagres narrados na Bíblia de Elias, e o número de milagres narrados na Bíblia através de Eliseu, e nós realmente percebemos esclarecidamente que esclarecido de maneira esclarecida de maneira muito clara, aí a gente percebe que de fato Eliseu ele fluiu nessa dupla unção, nessa capacidade de unção dobrada em função daquilo que ele pediu. Nesse caso específico, o Elias já não estava presente, ele foi, ok? Mas nós vemos essa fala em algumas outras ocasiões. Até alguns falam que algumas passagens são um pouco suspeitas. E a leitura dos espíritas, por exemplo, sobre a Bíblia, em algumas passagens eles acham que alguém é a reencarnação de outro, por causa que a Bíblia fala que está debaixo do espírito de. Então João Batista é a reencarnação de Elias para os espíritas. Elias viveu e aí ele reencarnou no João Batista. É assim que os espíritos acreditam. Por quê? Porque eles leem na passagem bíblica a respeito de que a unção de Elias estava sobre ele. Então, o entendimento do espírito de Elias, a compreensão de que na verdade o espírito humano de Elias, uma vez, em outra geração, encarna na figura, no corpo de João Batista.
É correto afirmar isso? Obviamente que não. Isso não tem base bíblica. A Bíblia fala que nós morremos uma só vez, depois disso vem o juízo. Não existe sucessivas vidas, não existe isso. Não tem uma viagem, uma bobagem, mas é uma tentativa de trazer base por meio da Bíblia para poder ancorar numa doutrina que é a doutrina espírita. Eles fazem a reinterpretação da Bíblia, por isso que existe o Evangelho segundo Allan Kardec. É uma reinterpretação do Evangelho de Jesus segundo a ótica dos espíritos. Então não tem nada a ver, mas explico para você entender. O que nós entendemos quando a Bíblia fala disso? Não está falando de um espírito no sentido humano, literalmente do espírito humano de alguém que vem sobre o outro. Não é isso. A Bíblia está falando a respeito de unção, de poder, de autoridade. A Bíblia está falando a respeito da capacitação divina, daquilo que é o propósito de Deus para se cumprir na terra, daquilo que Ele quer fazer, que por meio de um Ele começa, e às vezes Ele aumenta e intensifica naquela geração por meio de muitos, ou às vezes Ele transfere isso sobre a vida de alguém para dar prosseguimento, como alguém que pega o bastão e sai correndo para cumprir o revezamento pleno. Deu para entender o que eu acabei de falar ou ficou muito difícil? Tá fácil, né? E aí nós entramos então nesse comissionamento em relação à ordenação ministerial, porque nós temos muitas passagens bíblicas aqui. Temos também aquela famosa passagem de Atos 13, de 1 a 3, essa experiência de Paulo e Barnabé sendo separados ao ministério missionário, ao ministério apostólico, por uma viagem que aconteceria. Atos 13, 1 a 3 também, uma passagem de comissionamento, e lá também fala da imposição de mãos. Lá diz assim, ó: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, olha que coisa linda, e disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. O que é isso aqui? Isso aqui é uma palavra profética, ok? Entrou uma palavra profética aqui nessa história. Eles estão em oração e jejum, tem profetas ali, mestres ali reunidos em tempo de oração e jejum, e Deus resolve falar algo, e essa fala é narrada na Bíblia. A fala do Espírito Santo por meio daquele momento, profeticamente, foi essa: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho ordenado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Uau! Então aqui você tem um comissionamento para uma obra, em função de uma experiência de Deus, obviamente, espiritual, uma experiência do Espírito Santo, mas tem um elemento da imposição de mãos aqui também. Ok? Nós já falamos um pouquinho sobre isso, é um tema que abre bastante o leque, né? Mas Atos capítulo 6 vai nos falar também a respeito do ministério que foi levantado por meio dos diáconos. Atos 6 diz assim, ó: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária, ou seja, na assistência social, nas cestas básicas, no quilo do amor. Versículo 2. Então, os 12, os apóstolos, convocaram a comunidade dos discípulos e disseram o seguinte: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. O que é abandonar a palavra de Deus aqui? Não é abandonar a fé, mas é abandonar a ministração da palavra de Deus para fazer outro trabalho que não seja esse. Versículo 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens, olha só as características de um diácono: 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade. E elegeram então Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, esse Filipe aqui vai ser um grande evangelista depois, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármena, são ótimos nomes para dar para os filhos, né? E Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Está vendo aqui? Lhes impuseram as mãos. Olha que detalhe interessante: crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Um avivamento se manifesta por meio dessa instituição de diáconos. Esses camaradas aqui são levantados ao ministério de maneira linda, maravilhosa. Há uma escolha. Essa escolha tinha um critério, tinha características bem fortes, bem espirituais aqui. Você percebeu os detalhes envolvidos, né? Eles deveriam ser homens de boa reputação, ou seja, testemunho aprovado. Pessoas conhecem eles e dizem assim, ó:
esse é quente, não é frio, esse cara é boca quente, esse negócio aí vai dar certo. Cheio do Espírito Santo, ele é cheio do Espírito Santo. E de sabedoria. Sabedoria não está falando que não é uma pessoa encrenqueira, não é uma pessoa briguenta, não é uma pessoa irada, não é uma pessoa que é dada a fofoca, não é uma pessoa de partidarismo, não é uma pessoa que faz divisão, facção, não é uma pessoa com isso. É uma pessoa de sabedoria, uma pessoa que aconselha, uma pessoa que traz paz, uma pessoa pacificadora, uma pessoa de Deus, aos quais de antemão encarregaremos desse serviço. Então aqui são detalhes em relação aos diáconos. Interessante isso, né? Detalhes em relação aos diáconos. Ok? Já estamos terminando. E vamos voltar para falar um pouquinho, e nós encerramos aqui esse assunto, de 1 Timóteo capítulo 5, 22. É o nosso grande texto, que trouxe toda essa temática até a data de hoje. A gente está aqui no nosso quarto momento por causa de 1 Timóteo 5, 22. Não fosse 1 Timóteo 5, 22, a gente teria terminado no primeiro dia. Mas é porque tem 1 Timóteo 5, 22 que a gente está, né, amor? A gente está agora aqui na quarta sessão, na quarta ministração sobre imposição de mãos. Então diz lá, ó, a ninguém, imponhas precipitadamente as mãos. Não te tornes cúmplice de pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. Leia esse texto novamente e procure entender o que está dizendo ali. Obviamente está falando do quê? Quais são os princípios mesmos? 5 propósitos dos 5 que eu mencionei. Qual que era o primeiro? Impartir uma bênção. Será que está dizendo assim, ó, a ninguém imparta bênção precipitadamente? É isso que está dizendo ali? Será que a imposição de mãos é em função ali, o tema da imposição de mãos é em função de abençoar alguém? Será que é isso que está falando ali? Não. O 2 qual que era? Cura física. A ninguém cureis precipitadamente, usando suas mãos. É o que está dizendo ali? Também não. Qual que era o terceiro? Batismo do Espírito Santo. Alguém que vai ser batizado do Espírito Santo, então, não impõe as mãos precipitadamente sobre alguém para poder ser batizado do Espírito Santo. Será que é isso que está querendo dizer ali? Também não parece ser. O 4 qual que é? Repartir um dom espiritual. A ninguém impõe as mãos para poder repartir um dom espiritual de forma precipitada. Será que é isso que está dizendo ali? Ah, será que tem a ver com a idade, pastor? Não sei, acho que não, porque quando Samuel impartiu as mãos, impartiu unção sobre a vida de Davi, era um menino. Demorou um tempo para poder ser um homem e assumir o reinado. Mas a unção foi liberada quando era um menino ainda. Então, ele abençoou um gurizinho, um piá, que nem diz no Paraná. Então não é bem isso. Qual que é o quinto elemento que a gente falou? Comissionamento e ordenação ministerial. Aqui a coisa é um pouquinho delicada. A lógica que está nesse texto, ela é uma lógica ministerial. 1 Timóteo 5, a gente já viu isso na primeira semana dessas 4 que a gente está. E 1 Timóteo 5, no versículo 22, ele só surge ali em função de um tema maior. Que é o tema a respeito do ministério propriamente dito, e que vai estar dentro do contexto acerca dos presbíteros, acerca daquilo que precisa ter na vida de pessoas que aspiram ao episcopado, que aspiram ao ministério. Sobre essas pessoas tem essa ressalva. Então, vamos ler novamente para poder entender, para a gente não fazer uma interpretação equivocada. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, vamos retraduzir a frase ali. Não imponha as suas mãos precipitadamente, fora de hora, antecipadamente, sobre pessoas para que elas venham ser posicionadas em ministérios, desde que, em função de que se você fizer isso, você vai se tornar cúmplice do quê? E aqui está falando qual que é o problema da vida dessa pessoa, dos pecados dela. E aí depois vem a expressão que nos deixa um pouquinho aflito, que é conserva-te a ti mesmo puro. Bom, se o apóstolo Paulo fala conserva-te a ti mesmo puro, ele está tentando dizer para a gente que se isso não for feito, o que vai acontecer em relação à pureza desse camarada que impôs as mãos precipitadamente? Ele vai ter um comprometimento no seu ministério da pureza. E aí que começa abre um leque aqui muito grande, e eu não quero ir muito além do que de fato precisa,
porque aí seria uma coisa assim enorme que a gente ficaria falando aqui, mas com certeza está dizendo que existe uma transferência não apenas de coisa boa, mas existe também a possibilidade de se transferir algo ruim. Segundo esse texto aqui, nos dá a impressão de que ao fazer isso, há uma transferência de um mau comportamento, que dá aquela conotação ali de impureza. É possível que uma pessoa impondo as mãos sobre a outra possa liberar sobre essa pessoa, não que isso seja um decreto da sua boca, mas em função do espírito que está operando na vida dessa pessoa, ela pode liberar um desajuste de ordem emocional, um desajuste de ordem sexual, um desajuste de ordem financeira, um desajuste de ordem relacional. Isso tudo pode ser transmitido também. Pastor, não entendi nada que você falou. Eu explico. Então, vamos imaginar. Eu sou cativo numa área. Sou cativo, sou escravo. Vamos imaginar que o seu pastor é homossexual. Tá? Imaginar. Só imaginação. É para imaginar ficar ruim, pastor. Eu sei. Eu sei que você não consegue que se olhe, que esse homem aqui, você fala, não tem como, pastor, não consigo imaginar você homossexual. É só momentaneamente. Tá? Vamos imaginar que você... Os irmãos dão risada aí. Mas eu não sou. Ai. Impõe as mãos sobre pessoas. Nos parece, essa leitura, que há a possibilidade, não estou dizendo que isso vai acontecer de forma plena, mas existe um risco enorme de que não haja apenas uma transmissão de bênção, cura física, batismo no Espírito Santo, empoderamento ao ministério por meio de um dom espiritual que é liberado, mas há também a possibilidade, e essa é a tragédia do negócio, de uma realidade espiritual ser transmitida, cujo um cativeiro que há na minha vida, que ainda não foi resolvido, ou que não está debaixo do processo de cura e restauração de Deus na minha vida, ele passar a se manifestar na vida de outras pessoas também. Do mesmo modo, tamanho e forma, não necessariamente, mas uma liberação na área sexual. Então é comum em ministério, é comum, tá? Não estou dizendo com isso que ministérios que têm problemas em área sexual, seja que os líderes estão automaticamente pessoas que estão com brechas e áreas de desvio sexual. Mas eu sei, conhecendo pela história que Deus já me fez viver na terra, que algumas pessoas, e dentro de alguns ministérios, cujos líderes têm sim argumentos do diabo nas suas vidas, e tem áreas que eles são comprometidos no seu caráter, na sua vida com o Senhor, e não se permitem ser tratados, não permitem ser curados, passa um tempo e você começa a perceber uma reprodução em cadeia, em massa. Há um decreto de morte sendo liberado por meio de várias e várias pessoas. Pastor, isso é declarado assim? Eis que te faço, receba agora homossexualismo? Não, não é assim que se transmite. Até porque se acontecer isso, ninguém vai querer receber imposição de mãos. Estou falando de uma realidade espiritual que se propaga. Alguns vão dizer assim, não, é que as pessoas ficam muito próximas das outras e vão se contagiar com o pecado alheio. É uma possibilidade. É a mesma historinha que algumas pessoas dizem assim, não tem maldição hereditária. O que acontece é que o filho aprende com o pai a fazer a mesma coisa. Também, se você quiser fazer uma análise simplesmente social, você pode. Os médicos têm outra análise, eles falam que isso é genético, passa através dos genes, é uma outra análise. Nós fazemos análise espiritual. Nós dizemos que é genético, fisicamente, é social, se aprende por meio daquilo que é ensinado, mas tem algo que vai além do ensino e do comportamento e vai além do DNA. E essa realidade é espiritual. Então, enquanto isso não é quebrado por meio de arrependimento de obras mortas, essa realidade tem a possibilidade, não estou falando que é uma condição exata, mas tem uma possibilidade de se manifestar. Deu para entender isso? É forte, hein? É muito forte. Pastor, isso vale para muita coisa? Sim, irmãos. Vamos imaginar situações assim, Se não há arrependimento de pecados de imoralidade sexual na vida dessa pessoa, se não há arrependimento verdadeiro,
há uma enorme probabilidade dos seus filhos naturais e dos seus filhos espirituais reproduzirem a mesma realidade. Talvez não do mesmo jeito, forma e intensidade, mas eles passam a manifestar também igual. É muito sério esse negócio. Pecado só tem um caminho para ser solucionado, se chama choro e arrependimento. Não tem outro caminho. Não dá para botar uma pedra em cima, falar que o tempo cura, não tem. Vamos pensar assim, eu transei com a minha mulher antes do casamento, tem um nome, tem um pecado para isso, pastor? Sim, chama-se fornicação. Vou dar um exemplo para você entender. Tá? Estou casado e sou um belo casal evangélico na igreja Fonte Vida. Aí, um dia, dentro do discipulado, se pergunta, é só uma pergunta assim para a gente entender o contexto. Você se relaciona sexualmente antes do casamento? Sim. Vocês se arrependeram sobre isso? Nunca. Nem sabia que era pecado. Pois bem, é importante, em função desse confronto, que haja um arrependimento. Por quê? Porque isso agrediu a santidade do Senhor. Pastor, se eu não fizer isso, qual o problema? Qual o problema? O problema é que os seus filhos naturais, seus filhos espirituais, seus liderados, estão debaixo de uma realidade que não tem arrependimento. Qual que é o problema? Uma área chamada área sexual está à mercê do comprometimento disso que eu acabei de falar. Mas é algo tão simples, pastor. Quantos casais não fazem sexo antes do casamento? Bom, uma coisa é a maneira como você veio para o evangelho ou um desvio que aconteceu enquanto você caminhava com o Senhor. A outra coisa é como você se arrependeu diante disso. Está conseguindo entender? Sabe aquela máxima lá fora que fala assim, filho de peixe, peixinho é? Claro que a cruz quebra isso. É claro que a cruz quebra isso. É claro que o sangue de Jesus quebra isso. É claro que o poder de Deus quebra isso. Mas a cruz, o sangue de Jesus e o poder de Deus só estão à disposição daqueles que têm revelação. Não adianta eu simplesmente saber que Jesus fez por mim. Eu tenho que pegar isso sobre a minha vida. Eu tenho que pegar isso para a minha vida. Não adianta eu saber que eu tenho R$1 milhão à minha disposição. Eu tenho que resgatar esse R$1 milhão, senão eu não vou usar. Não adianta alguém me falar uma boa notícia, boas novas. O evangelho diz assim, Wesley, você ficou rico. Você tem R$100 milhões. Eu vou falar, ei, que legal. Eu não saio daqui, não vou no banco e não pego com o gerente esse valor. Eu não vou desfrutar daquilo que é meu. Assim é em relação a essas bênçãos. Está comigo ainda, sim ou não? Glória a Deus. Então, pastor, esse negócio é sério? Sim, é muito sério. Eu estou dando na área da sexualidade porque é uma área que chama atenção e faz a gente continuar falando até depois que terminou o horário e todo mundo fica atento. É só uma estratégia para poder manter você focado. Falar de sexo. Falou de sexo. Eu faço de outra área e talvez você não tenha mais interesse. Então eu escolhi falar de sexo. E falei de um pecado que parece que é de menor proporção. Porque se eu falasse assim, eu no meu casamento já adulterei. Se arrependeu? Não. Assim, arrependimento verdadeiro não. Eu falei, ela não levou assim tão a sério, a gente deu uma briga, ela foi para a família dela, depois voltou, e a gente não sabe viver fora um do outro, longe um do outro, e a gente está aí. E estamos aí. E liderando célula, e estamos aí. Mas assim, arrependimento, chorar, ser tratado, soluçar diante do Senhor por causa desse pecado, nunca te fez isso, pastor, ou líder, ou membro, ou cristão. E aí? Pois é, temos um tema a ser tratado. Vai conseguir entender? Por quê? Porque existe a possibilidade de transmitir uma impureza nesse processo. Você já percebeu a enorme probabilidade, parece que assim, parece, não é o Deus, parece uma matemática, que os pecados das gerações passadas, eles acontecem de novo na geração atual e vão acontecer de novo na próxima? Que coisa! Como é que funciona assim? É assim, ó. Meu avô morreu acidentado, pastor. Meu pai morreu acidentado, pastor. Eu já tive 5 acidentes. Eu não sei se tem alguma relação. Entendeu? Não sei se tem alguma relação. Ah, o meu bisavô, ele faliu, pastor. 3 negócios ele tentou, ele faliu. O meu pai, só 2. Eu estou quase falindo. Será que tem alguma relação, pastor? Você conseguiu entender ou não? Pastor, os meus antepassados, todos eles adulteraram. Eu ainda não. Será que tem alguma relação? Está conseguindo entender? É uma realidade. Agora não vamos pensar em relação ao passado, em relação ao presente, vamos pensar no presente em relação ao futuro. Se isso não é quebrado, se isso não é arrebentado, destruído, desfeito, o que vai acontecer com os nossos filhos? Aí você vê os filhos vão crescendo, eles vão crescendo com promiscuidade na vida deles.
Você vai ver meninas que eram para estar vivendo em santidade, elas estão com os peitos para fora na internet, elas estão com as pernas completamente à mostra, elas fazem as tatuagens nos lugares mais inacessíveis para que os outros possam perceber, e a gente vai achando que isso é tudo do século XXI, pastor, é que é difícil lidar com os nossos filhos. Irmão, enquanto você olhar nas perspectivas natural e social, você vai ser igual àqueles que fazem análise genética e social. Faça análise espiritual. Você precisa olhar de forma espiritual para esse tema. Eu não sei o que acontece. O meu filho tem umas taras por masturbação. Pastor, eu não sei como lidar com isso. Ele fecha a porta do banheiro e fica lá horas. Não sei se ele fica tomando banho 2 horas. Não sei o que faz. Não sei como lidar com a situação. Eu não sei. Esse dia eu fui ver. Lá no histórico apagado. Nunca tem histórico no celular dele. Nunca tem histórico na internet dele. Que coisa. Não sei. Mas ele é uma pessoa muito boa, pastor. Uma pureza de coração que só. O que acontece com ele? Como é que era a sua vida, irmão? Então, deixa eu falar. Como é que era a sua família assim, os seus familiares? Então, mas tem a ver alguma coisa com isso, pastor? O que você acha? Tem a ver ou não? Quando não quebra essa realidade, isso vai passando. Vai passando. Até que quebra. Ai. Claro que a gente está entrando em termos mais amplos. Eu falei que esse tema era muito mais amplo, né? Agora, nos parece que está ligado àquele versículo que estava ali. Ali. Nos parece que existe alguma relação com esse negócio aí. Quando alguém lá atrás abriu a porta para a impureza, essa impureza vem se perpetuando ministerialmente, com cumplicidade, com conivência, a gerações e as gerações. E as gerações. E as gerações. Que coisa, né? Então, queridos, é importante nós olharmos para isso. É importante nós resolvermos algumas realidades diante do Senhor. Que nós percebemos. Estou dando exemplos. A lista seria gigante. Gigante. Percebam uma realidade, queridos. Percebam uma realidade. A gente pode... Vou dar um exemplo aqui, que a gente está... Estou vendo a Michelle agora correndo atrás dos pequenininhos ali. Vou aproveitar esse ensejo só para mencionar algo e não estou fazendo uma crítica em relação a nossas crianças ou qualquer outra criança. Estou falando em termos geral. Vocês perceberam? E claro que é fácil dizer isso, porque é no século XXI, eles estão extremamente estimulados. As nossas crianças cristãs têm uma dificuldade grande de se concentrar, de ter zelo com o Senhor. Quando as coisas de Deus estão em evidência, elas preferem estar no celular, elas estão conversando umas com as outras, elas correm, elas fazem qualquer coisa. Você já percebeu esse negócio? Já percebeu esse negócio? Aí talvez a gente ache, a culpa é das crianças. Será que é culpa das crianças? Ou será que é alguma coisa que a gente transmite? O que as nossas crianças nos vêm fazendo? Se a gente pudesse chamar, crianças, vem todas aqui na frente e fala assim: quantas vezes você vê o seu pai e a sua mãe orar, de fato e de verdade, rasgando o coração na presença de Deus? Não faça isso, pastor, pelo amor de Deus, não faça isso, termina antes. Pastor, já estourou a hora, 9h30, pastor, 9h30, pastor, termina, está na hora, pastor. Termina, pastor, termina aí, amém, vamos terminar, irmãos. Glória a Deus, como sério o assunto de repente. Vamos avançar para uma próxima etapa. Deixa assim que pegou pesado demais, pastor. 9h30 não aguento, já deu. É exatamente isso, já deu. A nossa capacidade de focar nas coisas de Deus é desse tamanho. E a gente julga que os nossos filhos têm que ter uma capacidade maior que a nossa. Eles mal nos vê ler a Bíblia. Eles mal nos veem jejuar então. Isso é raro para um cristão. Às vezes eles ficam até confusos, porque a capacidade de se entregar só tem a ver com coisas do templo. Só tem a ver com as coisas do templo. E se limita a isso. Pastor, mas isso é pecado que se transmite? Querido, é uma transmissão, é que eu estou mencionando. Uma realidade que vai se perpetuando das gerações e gerações futuras. Gerações e gerações futuras. Agora vamos ao outro lado. É evidente que se você, por exemplo, ficou até chateado com essa minha colocação. Aí você fala assim: pastor, estou chateado com você. Mas agora, você ativou dentro de mim uma ira contra o pecado. Não é contra você não, pastor. Eu vou provar esse negócio. E já que transmite para ruim, vai transmitir para bem também.
E eu quero ver o efeito na minha casa. Fazer prova com o Senhor desse negócio. Quero ver se os meus filhos vão ficar mais crente, mais santo, mais ungido, mais de Deus. Depender da minha vida com Deus. Eu não estou dizendo que você não ore pelo seu filho. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que uma coisa é você falar assim, ó, meu filho, eu oro por você, você é amado e tem um propósito na vida. Ok? Eu estou falando dos seus filhos serem encharcados por essa realidade. Eles não fazerem uma distinção entre coisas de Deus e coisas da vida comum. Entende? Ir no shopping, coisa da vida comum. Trabalho, coisa da vida comum. Faculdade, coisa da vida comum. Negócios, coisa da vida comum. Coisas de Deus, ir ao culto. Ir ao culto. É muito pouco. Enquanto a nossa vida for departamentada em uma coisa de Deus que tem a ver com as coisas do culto, e o resto é a nossa vida, os nossos filhos vão cada vez ser menos desse negócio. Enquanto a nossa vida não englobar, o evangelho não englobar tudo na nossa vida, e os princípios de Deus, não precisar de uma escola cristã na cidade para poder trazer princípio de Deus, mas os princípios de Deus ser impregnados na nossa casa, por meio de tudo que a gente vive, tudo Deus, os nossos filhos vão ter grande dificuldade de se renderem. A gente pega as nossas crianças, a gente vai para os nossos pré-adolescentes, a gente avança para os nossos adolescentes, a gente chega nos jovens, e aí, aparentemente, parece que é cada vez mais improvável nós vermos essa entrega genuína, poderosa, verdadeira. E pasmem, não fica feliz demais de repente com isso, que fala, meu filho é uma benção, glória a Deus, aleluia, para a misericórdia de Deus é. Eu estou falando em relação, às vezes, o propósito e o desespero de uma criança é muito maior do que dos próprios pais. É que Deus tem os seus propósitos que vão além da lógica. Então, eu quero estimular você, no nome de Jesus, a você olhar para essa realidade que eu falei aqui e se perguntar nessa noite, Senhor, será que tem alguma coisa na minha vida que precisa ser arrancada? Eu quero arrancar esse negócio, eu quero ser bênção na minha geração, eu quero que os meus filhos naturais e os meus filhos espirituais sejam poderosamente abençoados. Eu quero impor as minhas mãos, sejam mãos puras, mãos santas, eu não quero passar contaminação, não. Eu não quero dizer uma coisa e ministrar outra com o meu espírito. Eu não quero falar, você é uma benção, minha filha, e ela olhar para mim e eu forniquei, eu adulterei, eu me masturbo, eu sou pornógrafo, eu tenho os olhos impuros, mas é uma benção, meu filho, é uma benção, minha filha. Pastor, mas não é só abençoar? São 5 detalhes. Tem uma relação de transferência aqui que a gente precisa olhar com muita atenção. Amém, queridos? Glória a Deus, hein? Tremendo. Tamo junto, viu, irmãos? Não desanima de mim não, tá? Desanima de mim não, fica com raiva não. Amo você. A gente está aprendendo cada dia mais e mais. Vamos ficar de pé, nós vamos terminar? Aleluia. Aleluia.